falar de mundo é o que vamos fazer hoje. Aí, quando falamos mundo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o povo que está lá fora, né? Você está aqui dentro de 4 paredes, bem sentado, ouvindo a verdade da palavra, com mãos santas, sem ira, sem contenda, levantadas, não há condenação sobre você, livre do pecado, livre da pressão, livre de tudo aquilo que se levanta para te colocar para baixo e te levar para o inferno, porque Ele te resgatou, Ele te fez mais que vencedor. E aí você pensa, eu estou aqui blindado, eu estou aqui bem seguro nessa caixa, entre essas 4 paredes, e lá fora estaria o mundo. Eu acho que esse seria o conceito que viria rapidamente à nossa mente e à nossa boca, mas vai bem além disso. Na verdade, o Novo Testamento, quando ele fala de mundo, ele traz 4 termos diferentes. Olha só, são 4 palavras distintas e cada uma delas tem um significado diferente, cada uma delas se aplica a um contexto diferente. Então não dá para definir mundo de forma rápida, é necessário um estudo. É por isso que você vai estudar sobre mundo hoje. Nós temos uma primeira palavra, todas essas 4, eu te aponto lá no Novo Testamento, então são palavras da língua grega. O Novo Testamento escrito em grego, todos esses 4 termos têm origem no grego. A primeira palavra que surge lá é a que fala do mundo como terra, como campo, como solo. Então, a primeira definição que traria de mundo seria a terra, o campo, o solo, o planeta. O planeta, por si só, podemos nomeá-lo de mundo, terra. Era a primeira definição. Mas nós podemos acrescentar mais uma definição aí, e acrescentaríamos 2 palavras, habitação e casa. Habitação e casa, olha só. Então, temos mundo, terra, solo, e podemos acrescentar uma definição a mais que fala de habitação, fala de casa. Então essa terra, esse solo e esse mundo é a casa de alguém, é a habitação de alguém, e é a nossa habitação. Você sabe que Deus não está morando aqui, você sabe que o trono dele está lá no céu, você não sabe disso? No 3º céu está o trono de Deus, e a terra é a morada nossa, é a morada do ser humano, a morada do homem é a terra. Então poderíamos falar também de mundo no contexto de morada do homem. Então mundo, planeta, mundo, terra, mundo, espaço. Mas também podemos entender por mundo habitação, morada, lugar onde o homem está. Mas não para por aí. Quando você vai seguindo no estudo do Novo Testamento, eu estou te apresentando os conceitos para que você chegue mais rápido comigo nos versos. Então quando eu for lendo e eu for citando, você já vai identificar de uma forma mais rápida. Quando nós falamos de mundo nesses 2 conceitos, podemos acrescentar outro, continuando a leitura do Novo Testamento. Surge um conceito também onde o mundo aparece como tudo aquilo que está sujeito ao tempo e ao espaço. Tudo o que estaria debaixo da atuação de tempo e espaço, também poderíamos nomear de mundo. Para você melhor entender essa definição, a Bíblia outras vezes traz essa mesma palavrinha lá no grego. Não com a definição de mundo, mas como século. Então daria para você entender mundo nesse contexto como século. Então são regras, são limites, coisas estabelecidas dentro do tempo e do espaço. Também uma definição de mundo. Já te dei 3, não foi isso? Essas 3 te passei de uma forma bem rápida e breve, porque não é o nosso foco hoje. O foco do que vamos estudar hoje é a palavra mundo que é apresentada por João. A palavra que João traz no seu evangelho e nas suas epístolas. E ele repete várias vezes essa palavra, e nós temos no grego, é a palavra cosmos. E essa palavra também traduzida como mundo. Quando vamos estudá-la de uma forma mais aprofundada, nós conseguimos discernir que o mundo que ele está falando aí é o sistema. O mundo a qual ele se refere são as regras que foram instituídas, regendo essa atmosfera na qual vivemos. Por exemplo, quando diz que o diabo é o Deus desse século, deste mundo, nós poderíamos estar falando aí de século naquele sentido que te falei primeiramente, de espaço e tempo, mas também podemos encaixar isso dentro do conceito de mundo que estou te falando agora. O diabo estabeleceria as regras, os conceitos e os princípios desse tempo que vivemos aqui. Mundo. É essa que vamos focar hoje. Você, por exemplo, escuta muito falar, rapaz, fulano está agindo como mundano. Rapaz, olha como a atitude de fulano é uma atitude de mundano. Não, ele não está tendo um jeito de crente, não tem um comportamento de crente, mas de mundano. Ou você olha para ele e diz, irmão, você não é mais do mundo. Ou você diz, olha, lembra, não deixa que o mundo ainda esteja dentro de você.
Ou pode ser falado também, ei rapaz, entende que você está na igreja e não traga o mundo para dentro da igreja. Quando ele fala nesse contexto, o que é que ele está falando? Não traga o cosmos, não traga o conceito, não traga a ideia, não traga as regras que funcionam para o mundo para dentro da igreja. Não traga as regras que são estabelecidas e regidas pelo diabo para reger a sua vida que hoje é livre e liberto. Para que você entenda melhor esse conceito aí de cosmos, eu vou te apresentar uma série de versículos. Está todo mundo com Bíblia? Você gosta de abrir Bíblia? A gente vai abrir várias vezes em versos diferentes aí, para você entender de uma forma muito clara ao que eu estou querendo me referir. E aonde nós precisamos chegar nessa manhã. Você pega a sua Bíblia e você vai abrir ela comigo aí, lá em 1 João. 1 João. Todos esses versos que eu vou te citar agora, hoje está na epístola de João ou no seu evangelho. Como eu te falei, é ele quem mais traz essa palavra aí, cosmos. Quando João traz essa palavra, no contexto que vamos ver aqui agora, ele está falando, 1 João capítulo 5, vai lá. Ele está falando de um sistema de valores alienados de Deus, que orienta o pensamento dos homens em oposição a ele. Vamos entender sobre isso? 1 João capítulo 5, deixa aberto aí. Então, um sistema de valores alienados de Deus. É um sistema de valores que não encontra base, fundamento, nem raiz em Deus. É contrário e oposto a Deus. E qual é a razão desses fundamentos, dessas ideias e desses pensamentos? Se opor a Deus. A razão do mundo é oposição a Deus. Não é possível você juntar as duas coisas. Porque o cosmos, ele se move e ele é regido com base no princípio da oposição. Você já pensou nisso? O que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim? Foi a oposição a Deus que os fez experimentar de uma natureza caída. E foram expulsos do jardim. Eles não aceitaram a regência divina sobre a vida deles e resolveram dar liberdade e imagem para outro tipo de regência. Aí preste atenção no que eu vou te falar agora, porque é sério, mas é verdade. Tudo que não é regido por Deus, no sistema que vivemos hoje, é regido pelo cosmos. É regido pelo mundo. Você está comigo nisso? Não tem opção. Ou você é regido por Deus, ou você é regido pelo mundo. E o mundo é a oposição a Deus. É o pensamento contrário. É o pensamento que resiste a Deus. 1 João, capítulo 5. Vai ficar mais fácil agora você ler nos versos. 1 João 5, verso 19. Olha o que João fala aí. Ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo, cosmos, inteiro jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Olha, agora o negócio ficou mais sério. Porque eu te falei, não é possível se opor a Deus e ser regido por outra coisa além do mundo. Todo aquele que se opõe a Deus é regido pelo cosmos. É regido pelas regras do mundo. E peraí, quem é que jaz no maligno? O cosmos, o mundo. O mundo está no maligno. Se você está sendo regido pelo mundo, e aí? Chegou para você? Você está sendo regido? Diga você para ficar mais leve para mim, para não ter que falar isso aqui. Você está sendo regido? Não, vamos mudar, fica melhor. Aquele que está sendo regido, agora, aquele que está sendo regido pelo cosmos, pelo mundo, obrigatoriamente ele está sendo regido pelo maligno. Olha, rapaz, então não tem escolha. Se o homem vive segundo as regras do mundo, ele está debaixo das regras do diabo. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Vamos ler outro verso, para ficar mais claro ainda. Sai de 1 João e vai para o Evangelho agora. Evangelho de João, lá no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Você vai olhar comigo aí o verso 30. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 30. João 15. Você chegou aí? Estou com a referência errada, não estou? João 17. Pula comigo lá para João 1. E a gente volta para isso depois. Vai lá, João 1. Mesmo evangelho, certo? Só vai voltar. Você vai sair do capítulo 15 e vai lá para o primeiro. João 1, verso 10. Você vai ler comigo. Vai lá. João 1, verso 10. Também no contexto de cosmos. Tudo o mundo apresentado por João aí. Para que você entenda as características. Como o mundo funciona. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Ele diz o seguinte. Veio para o que era seu, e aí ele está... Eu estou no 11, né? Volta mais um comigo. 10. O verbo, falando de Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele.
Aí ele diz, mas o mundo, diga mundo, não o conheceu. É interessante que ele diz que o mundo foi feito por intermédio dele. Se você estiver bem ligado no que eu estou te falando, começou a dar parafuso na sua cabeça. Porque eu te falei que o cosmos se opõe a Deus. Eu te falei que o mundo é contrário a Deus. E eu te falei que o mundo jaz no maligno. E aí você lê novamente no versículo 10. Ele diz, o verbo estava no mundo. E o mundo foi feito como? Por intermédio dele. Mas peraí. E o mundo maligno, o mundo que jaz no maligno, o mundo que se opõe a Deus foi feito pelo verbo que é Jesus? Que negócio é esse? E em seguida ele diz que o mundo não o conheceu. Como entendermos esses versos? Lembra que eu te falei das 4 palavras distintas? Quando você observar a primeira definição de mundo que está sendo apresentada aí ele não está falando do cosmos. Ele está falando da criação e o mundo sujeito às regras divinas. Não o cosmos que você conhece hoje. Não o mundo regido pelas regras do diabo. A verdade, amado, é que o mundo não foi criado de forma nenhuma para ser lugar e acúmulo de pecado. O mundo não foi criado para ser lugar de rebelião. O mundo não foi projetado por Deus para ser usado por Satanás para conduzir a humanidade para a perversão e para a perdição. O mundo foi criado para andar em bom funcionamento. Quando Deus cria o mundo, Ele cria com ordens, Ele cria com regras, e regras que funcionariam perfeitamente. Ele diz a Adão, olha, você deve sujeitar e dominar, e se você viver debaixo dessas regras e não me desobedecer, as coisas aí sempre ficarão em ordem. É a desordem causada por Adão que leva o mundo para o estado que está hoje, que transforma o cosmos num lugar de oposição a Deus. Então vamos resumir esse verso e entender o que ele está dizendo. Está dizendo, olha, o verbo fez o mundo. Ele estava na criação do mundo. E quando o mundo foi projetado, não apenas terra e habitação do homem, mas sistema, regras, ele estava lá. Aí ele diz, mas agora foi necessário que ele viesse. Para quê? Para salvar o mundo. Por quê? O mundo quebrou as regras, se afastou dos princípios, deixou de lado aquilo que tinha sido estabelecido de forma categórica por Deus, como ordem. Olha, anda desse jeito e as coisas vão funcionar. Uma vez que ele quebrou, ele diz, agora que o mundo está em caos, agora que o cosmos é um lugar de oposição, ele veio. Mas quando ele veio, o cosmos não o conheceu. Olha só que coisa. Mas isso é um tanto, como é que eu posso dizer? Assustador. Porque o que ele está nos mostrando aqui claramente é que a criação não mais reconheceu o Criador. Era o verbo fazendo o mundo. Era o verbo projetando as regras. Agora, eles quebram, bagunçam tudo, e quando eu digo eles, estou falando da humanidade. É necessário que ele venha consertar as coisas, e quando ele vem para consertar e dizer, vamos colocar ordem no negócio. Vocês fugiram das regras. Eles não o reconhecem. Você já pensou nisso? Como assim reconhecer? Será que você não está usando a palavra? Seria conhecer. Diz aí que eles não o conheceram. E eu te coloco no contexto de reconhecer, porque a verdade é isso que eu estou te falando. O mundo foi projetado por ele mesmo. Se a humanidade estivesse debaixo da regência de Deus, seria fácil reconhecê-lo. Você está comigo nisso? Todo ser humano hoje, amado, quando ele nasce, ele não nasce com os princípios do mundo dentro dele. Você está comigo? Ele nasce com a natureza na carne, que é propensa ao pecado. Mas o espírito dele, completamente vivo e cheio das regras divinas. Você já pensou que coisa? Reconhecendo a Deus. Há um reconhecimento de Deus no espírito. Eu acho que não é muito difícil você notar isso. Basta você olhar nos olhos de uma criança. Olha para um bebê, olha para um recém-nascido, amado. E fica claro para você que ele reconhece a fonte. Fica claro que as regras dele não são essas aqui de baixo. Ele está muito livre de ansiedade, de preocupação. Muito livre de medo. O que rege ele é outra coisa, que você olha e não sabe nem explicar. O que rege esse bebê? O que faz uma criança ser tão simples, tão natural? Ela está sendo regida pelas leis do mundo projetado por Deus. No mundo na perspectiva divina. Vamos ler outro verso? Vai lá, sai aí desse de João. Capítulo 1 vai para João, capítulo 15 agora lá de novo. Vai lá, é o verso 18 que você vai olhar comigo. 15, 18. João 15, você vai olhar comigo o verso 18.
Você chegou? Ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, cosmos, o mundo amaria o que era contra... O mundo amaria o que era seu. Parte B. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha só. O mundo odeia vocês, irmãos. O mundo, e ele está dando essas instruções para os discípulos. E ele está falando aí da videira, de como é necessário estar ligado nele, para que você permaneça e não seja lançado fora. E aí logo em seguida ele vem com isso. Então ele diz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas em seguida ele alerta, olha, se prepara, porque se você permanecer em mim, você vai ser odiado pelo mundo. Se você permanecer em mim, o mundo não vai querer conversa com você. Mas ele odeia a você, porque você não é dele. O mundo te rejeita porque você não se enquadra, você não se encaixa, você não se adapta. O mundo não gosta de quem quer fugir da regra estabelecida por ele. Quando eu falo da quebra de regra, amado, é claramente rebelião. Foi o que aconteceu lá. O homem se rebelou contra Deus. É a autossuficiência do homem, querendo se levantar de tal forma que apaga a presença de Deus. O homem resolve apagar Deus da sua história para viver do jeito dele. Desde o pecado do homem, quando ele foi expulso do jardim, a busca incessante da humanidade é por independência de Deus. Eles acham que uma vez que estão livres de Deus, eles podem agora ordenar e consertar as coisas. Lê do engano, amado. Quanto mais livre se está de Deus, mais desordenado e bagunçado as coisas ficam. A busca por não ter, eu não preciso ir a uma igreja. Não, eu não preciso buscar inspiração em algo superior. Eu tenho em mim a resposta. Essa é a visão do mundo, do cosmos lá fora. Eles entendem que neles mesmos estão todas as respostas. Você sabe por que hoje nós vivemos um tempo de facilidades no que diz respeito à entrada de novas pessoas, o ingresso de novas pessoas em universidades? Você já viu como foi facilitado isso em nossa nação? Surgiram programas como Fiéis, Enem foi adaptado várias vezes, bolsas, cotas, facilidade. Isso é bom, se bem utilizado. E para nós cristãos isso é maravilhoso. Para o mundo, amado, isso tem sido terrível. Eu não sou contra o conhecimento, de forma nenhuma, pelo contrário. Eu não sou contra as universidades, pelo contrário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é o canal do mundo para instruir o povo, segundo as regras do cosmos. A Bíblia fala, Paulo fala a Timóteo, que a palavra é apta para nos instruir, nos exortar e nos educar na justiça. Deus te educa na justiça, no sistema dele. O mundo educa os seus, segundo os princípios, segundo as ordens que eles mesmos estabeleceram, quando se rebelaram, quando se desligaram de Deus. O melhor lugar, amado, para você cristão estar, é o lugar da dependência. Onde quanto mais você conhece, quanto mais você se desenvolve como ser humano, agora eu não estou falando da parte espiritual, estou falando da parte natural, intelectualmente, quanto mais você se desenvolve, mais dependência de Deus você precisa gerar, porque senão você vai ser tragado pelo cosmos. Senão você vai ser tragado pelo mundo. Porque sabe como funciona no mundo? O Deus do mundo é o próprio homem. O homem é o Deus dele mesmo. Ele desenvolve a sua inteligência e razão, e ele se sustenta na razão. E aí pode estar o problema dos cristãos hoje. Assim como o mundo querendo se sustentar na razão, o seu apoio, o seu sustento precisa estar na palavra, meu irmão. Não importa o quanto você se desenvolva intelectualmente, você precisa criar uma dependência de Deus. Se você vai estudar, amado, você vai dar uma olhada e passear na história, observando os homens que se levantaram com teorias que revolucionaram a humanidade, a maior preocupação de todos eles é que com aquelas teorias eles afastavam o homem de Deus. E a raça humana afastada de Deus cai na desordem. A ciência nunca conseguiu desenvolver nada para manter as coisas em ordem.
as diversas raízes e pensamentos políticos, sociológicos, antropológicos, nada disso conseguiu desenvolver uma regra, desenvolver uma fórmula, essa é a palavra, uma fórmula para fazer a humanidade andar corretamente. Só a palavra de Deus pode deixar as coisas em ordem. E esse é o cosmos. Você está entendendo o que é o mundo agora? Como julgar o que é mundano? É tudo aquilo que se opõe a Deus, que se apoia na razão. A gente não ignora. É isso que eu estou te falando e eu tenho muito cuidado, muita cautela em deixar isso bem claro. Meu maior prazer é estimular os jovens. Quando falo para jovem, eu estimulo. Vai para a universidade. Acabou a universidade, bora para o mestrado. Vai para um doutorado, faz um concurso público, avança, vai lá. Deus precisa de você nesses lugares. Mas não pode ser a base. Não pode ser a força. Não pode ser a fortaleza. Quando o mundo confia na força das próprias mãos, ele está no lugar onde o cosmos quer e no lugar onde o maligno jaz. Aí acabou-se. É a arena do diabo. Entrou aí na regrinha, o diabo tem domínio. O diabo encontra lugar. Vamos ler outro verso para você ver mais sobre o mundo. Dá uma olhada comigo aí. Você está em João capítulo 15. Você vai agora para capítulo 7, verso 7. Jesus alertou aí, ó, se ficarem em mim vão ser odiados, porque vocês não estão neles. Vocês estão em mim. Se estivessem neles, vocês seriam aceitos. Aí no capítulo 7, vê o que acontece? Há um momento aí, onde os irmãos de Jesus são facilmente aceitos pelo mundo. E Jesus fala sobre isso. Ó, o mundo aceita, o mundo concorda, o mundo é amigo de vocês, o mundo aplaude vocês. Por quê? Porque vocês estão nele. Mas a mim não. O mundo me rejeita. Amado, a verdade. São coisas tão contundentes que existem sobre esse assunto. Eu precisei organizar meus pensamentos enquanto estudava isso. E, amado, eu vou ser sincero com você. Eu me achei falho em muitas coisas. Muitas coisas. Eu vi que o mundo é sutil. Que o cosmos, ele é traiçoeiro. E eu comecei a ver que o caminho, isso foi, amado, do começo da semana para cá, viu? Por isso que eu estou querendo gerar essas coisas em você, porque eu acredito que se o propósito era estudar, eu comecei a estudar e Deus abriu um caminho e queria que eu falasse com você, para você achar também o caminho, abrir nele. Você está comigo nisso? Comecei a olhar e vi que ele é traiçoeiro. Ele não precisa de muito. Ele é discreto, ele vai entrando aos poucos, com o é normal, é comum. É assim mesmo, o que é que tem? Ele vai entrando dessa forma, traiçoeiro, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E você vai firmando razão em coisas pequenas. Não, na igreja, eu estou envolvido, estou em submissão aos meus líderes, me coloco no lugar onde recebo de Deus. E na sua casa? Na minha casa, eu estou regendo as coisas. Eu sou o responsável por garantir o sucesso da minha família e do meu lar. Não parece um pensamento correto, amado? Se eu te disser que isso é autossuficiência, existem pessoas rejeitando a presença de Deus no lar. Não, Senhor, aqui na minha finança você não precisa se meter. Essa parte eu resolvo. Não tenho para que abrir o meu casamento para a palavra. O meu casamento, eu edifico. Sorrateiro, amado. Traiçoeiro. Sutil. Aí você, abriu espaço para o cosmos naquela área. Pronto. As suas finanças foram tragadas. Aí você está segundo a regra do cosmos. Você está comigo? Vou dar um exemplo bem prático, posso? Como é quando você rege? Você determina para onde o dinheiro vai. Quando Deus rege? Ele determina para onde vai o seu dinheiro. Mas o dinheiro é meu. Eu trabalhei e eu faço com ele o que eu quiser. Não tem para que Deus se meter. Cosmos. Autossuficiência. Independência de Deus. Eu posso reger. Não tem para que Deus meter. Aí, finanças tragadas. Aí a mesma coisa na família. De repente eu vou ser prático com você para você não ficar apenas no estudo teórico, mas você conseguir aplicar isso de forma empírica na sua vida. Na prática. Sabe? Botar o negócio para funcionar. Vou dar uns exemplos práticos a você. Aí, tragado de finanças. Aí daqui a pouco vem o diabo sorrateiro no seu casamento. Começa a haver contenda na sua casa, com seus filhos, você com sua esposa, com seu marido e por aí vai. Você, rapaz, aí de repente vem uma inclinação do espírito. Marca um aconselhamento. Marca um aconselhamento. Marca um aconselhamento. Não tem para quê. Para que eu vou meter a igreja nessa área da minha vida?
Não, aqui eu resolvo. É a minha casa. Eu digo e é feito. Aí você não marca o aconselhamento. Sabe o que é que vem? As raposinhas, o cosmos, encontrando o lugar. Aí, pum, tragado. O quê? O seu casamento. Já tem 2 áreas. Finanças e casamento. E aí, se ele te tragar por todo, aí você se enquadra naquilo que nós nomeamos em nosso meio, mundano. Já pensou? Como identificar, como entender, Eric, o que é mundano e o que não é? É tão fácil de classificar. Tudo que se opõe a Deus e que elimina Deus das decisões é mundano. Vou falar uma coisa? Se eu estivesse falando isso que eu estou falando aqui, lá fora, em uma empresa, dentro de uma universidade, eu ia ser lixado. Iam me chamar de louco, bitolado, irracional, desequilibrado, fanático. Você está ouvindo isso? É assim que vão se portar com relação a você. Relaxa, é porque você não é do mundo. Você não faz parte do cosmos. Você fugiu à regra. Jesus avisou, está em mim, né? Faz o que eu faço, né? Prepara, vai ser odiado. Vai ser rejeitado. A rejeição nesse caso é algo muito bom, irmão. Se você está sendo aceito, é sinal que o mundo entrou, penetrou. Está tudo muito normal e comum. Vou dar outro exemplo prático para você. Às vezes, sua família precisa se escandalizar com você. Vou repetir isso. Às vezes, a sua família precisa se escandalizar com você. Eu gosto de fulano, ele é um crente tão bom. Por quê? Porque ele não fala nada, ele não se opõe a nada. Cosmos, mundo. Com sabedoria, é possível, preste atenção, isso é tão louco, mas eu vou falar. Com sabedoria, é possível gerar um escândalo santo. Está tudo muito normal. E você andando em sabedoria, andando em amor, um dia Deus te levanta e diz, fale com voz forte. Você, não vou fazer isso não, eles vão me odiar. Mas já vão te odiar de qualquer forma. Você não faz parte, você não está enxertado neles. E Deus vai, você não. Aí de repente você resolve obedecer e solta. Isso está errado. Isso não procede de Deus. E esse caminho lhe leva para a morte. Pronto, já vem com essa conversa, já vai estragar o clima, estragar o momento de família. Aí você, em sabedoria, contorna o negócio, volta tudo, mas vai ficar aquela semente lá. E aquela semente não é só plantada para crescimento, mas também para gerar raiva. Vai ter que pagar o preço dos 2 lados. Quer andar fora do cosmos? Prepare para ser odiado. Quer fazer a diferença na sua universidade, no seu trabalho, e não andar segundo o sistema do mundo, vai ser odiado, meu amigo. Se você é amado e aplaudido por todos, você está no mesmo caminho, na mesma linha que eles, no mesmo balaio, farinha do mesmo saco. Eita. Você está entendendo isso? Você precisa se desprender e entender, Senhor, rege as coisas. Vamos lá, outro verso. Outra característica aí do cosmos, do mundo. Dá uma olhada comigo em 1 João, volta para lá. Você viu o capítulo 5, agora tem algo lá no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Você vai ver aí em 1 João, capítulo 3, o verso 1. Você chegou? 3, 1. Ele diz, vede, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo, cosmos, não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha só, somos chamados de filho. E porque somos filhos, assim como o mundo não conheceu a Ele, não conhece a você. Vamos mais um verso aí para eu te dar uma última característica para a gente passar para outra etapa. Lá no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Verso 16, irmão, olha aí. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo, o cosmos, não pode receber, porque não vê nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos fazer uma revisão aí? Você viu comigo o mundo, o sistema é regido por regras que se opõem a Deus. Como é esse mundo? Quais são as suas características? Qual é a característica ou quais são as características desse sistema, do mundo, do cosmos? Odeia aqueles que não fazem parte dele, não tem problema com aqueles que fazem. Está comigo até aí? Não conhece a Deus, não conhece a Jesus, o Verbo, não conhece o Espírito. A parte mais pesada, jaz no maligno. Então essa é a composição do mundo. Essas são as características que podem te ajudar nessa definição. Ainda em João, deixa eu te acrescentar mais alguma coisa aí. No capítulo 9, lá no verso 39. João capítulo 9, 39. Você gosta de abrir Bíblia? 9, 39. Tem um bocado de verso ainda para você ler. É bom isso, saber você manusear e você vai, porque aí você volta aquele de marcar, de anotar. São coisas que às vezes não são possíveis em outros formatos de culto. Mas a escola bíblica serve para isso, pode te ajudar nisso. Amém? Vai lá, João capítulo 9, verso 39. Ele diz o seguinte, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo, cosmos, para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele diz, olha, eu vim ao mundo para juízo. Agora eu preciso te falar algo, vamos deixar o negócio bem equilibrado para você entender. Quando a gente lê isso, existe automaticamente no cristão uma tendência a dizer, sim, a gente lê, entende isso, entende que ele veio em razão do pecado, entende que ele veio para vencer o pecado, vencer a morte, libertar a humanidade, mas entendemos também que ele não veio para julgar o mundo. É a primeira coisa que surge na nossa cabeça. Isso são verdades. Mas verdades separadas, espalhadas, desprendidas, podem se tornar mentiras. As coisas precisam estar bem ligadas. Ele diz e deixa claro que ele veio sim para juízo. No que consiste esse juízo? O sistema, mundo, o cosmos, já foi julgado, amado. E houve condenação. Por quê? Porque o cosmos só funciona debaixo de oposição. E sempre que o mundo se coloca na oposição a Deus, ele recebe da sentença, que é a condenação. Você está comigo nisso? É a primeira base que você precisa construir. Mas olha a beleza do outro lado. João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. No mesmo lugar onde juízo é estabelecido em razão da oposição, há manifestação de misericórdia, de graça, de vontade de Deus de tirar o povo do mundo. Aí uma coisa que você precisa entender aí. O mundo, o cosmos, aquilo que nós presenciamos aqui embaixo, não será de forma nenhuma reestabelecido, reestruturado. Isso não vai acontecer. Esse sistema está condenado. O que acontece é que nós, cristãos, que fomos tirados da imposição desse sistema, temos o papel agora de arrancar pessoas de dentro dele. Mas ele, o sistema, completamente condenado. É isso que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Ele diz, chega, basta. E aí vem o juízo para a terra. Ele julgará todos aqueles que estiverem presentes. Ainda reina 1000 anos nessa terra, em um momento de restauração. E quando ele reina, o milênio, o momento que Jesus se assenta no trono de Davi e rege as nações, esse momento aí, o cosmos que você conhece hoje já não existe mais. Porque ele volta e reassume o controle do negócio. Ele diz, agora eu passarei a reger novamente. Em resumo, eu estou te dizendo o seguinte, estava tudo perfeito, estava tudo em ordem, estava tudo bem encaixado, e o homem estava regendo as coisas segundo as regras de Deus. Estragou tudo, pecou. O que é que acontece? Hoje o cosmos se opõe a Deus. Jesus vem, porque Deus amou o cosmos. E ele se apresenta num lugar onde ele estende a mão e diz, eu posso arrancar vocês de dentro do sistema. Arranca alguns, nos deixa aqui, agora nós estamos arrancando outros. Passado esse tempo, quando muitos forem arrancados, resgatados, vem um tempo de juízo severo. Não apenas para o cosmos, mas naquele outro conceito que eu te falei, para a terra, para o mundo no sentido físico. 7 anos de tribulação.
juízos, coisas terríveis acontecendo na terra. Passado esse período de 7 anos, Jesus volta e ele diz, acabou o cosmos, Deus para você agora. As suas regras não são mais regras aqui, agora são as minhas regras. Regerá as nações com cetro de ferro. Ele diz, agora é do meu jeito, é da minha forma. Mas é tão interessante isso, porque aí quando você observa, aí tem esse período aí, 1000 anos, Jesus. Eu sei que se você não tiver o conhecimento profundo, mas essa grade que eu estou passando, todo cristão no verbo da vida tem. Depois 1000 anos, aí ele reinando 1000 anos. E só dura 1000 anos e acaba. E ele resolve destruir a terra. Terra que hoje é regida por esse cosmos. Ele acaba com o cosmos, mas ele diz, espera aí, eu vou acabar também com a terra física. Eu vou acabar com o mundo no que diz respeito à habitação. Não, a habitação do homem não vai ser mais essa. Você já pensou que maravilha? Aí dizendo, aconteceu tanta coisa aqui. Rapaz, o passado aqui é tão macabro. Vamos recomeçar isso? Pum! A terra é destruída, amado. E haverá novos céus e nova terra. Eles estabeleciam o novo. Vem cá, agora não é mais segundo as regras de vocês, é segundo as minhas regras. E aí entramos na eternidade, e lá ninguém se opõe. Todo mundo entende, o nosso papel é obedecer o que ele diz. Aí o que há? Há aquilo que o mundo almeja hoje. O que é que o mundo almeja hoje? Paz. O que é que o mundo busca hoje? Paz. E quando se fala sobre essas coisas de uma paz mundial, parece utopia. E se tentarmos aplicá-la ou impô-la segundo as nossas regras. Não é a mudança do sistema político que vai trazer paz. Não é parceria entre os homens que vai trazer paz. Nada disso poderá estabelecer a paz mundial. Ela não existirá. Por quê? Porque o homem está tentando estabelecer paz por meio da oposição. É dizendo, Deus, eu não preciso de você, eu sei resolver. E Deus olhando lá de cima, e agora é por minha conta o que eu vou dizer, e não pela de Deus. Eu imagino Deus olhando lá de cima, dizendo, pobre coitado, fui eu que fiz, fui eu que criei, fui eu que estabeleci, e ele pensa que pode reger segundo as regras dele. Aí você, não, mas Deus deu autoridade a Adão para reger. Deu, amado, mas preste atenção. Eu gosto de algo que o pastor Reagan fala naquele livro, Construídos para Durar, gosto muito. Ele diz no capítulo 1 assim, que há uma diferença entre possessão e domínio. E o que Adão recebeu lá no Éden foi o domínio e não a possessão. Ele recebeu a autorização para reger as coisas na terra, mas Deus não entregou o planeta Terra e disse, é todo teu, Adão, te pertence, passei para o teu nome. Não. Deus diz, você vai reger, mas as regras quem estabeleceu? Deus. Quais eram as regras? Obediência. Pode comer de tudo aí. Ei, o fruto dessa árvore aqui não faça não, viu? Essa aqui não. Por quê? Porque ele era o dono. Adão era alguém a quem ele confiou a regência. A quem ele confiou o domínio. Então, quando, amado, aquele que não criou tenta operar o sistema, vai dar pane. É Deus olhando, dizendo, você não fez, você não sabe como solucionar. Em todo o tempo, a Bíblia no Antigo Testamento, após a queda do homem, o dedo enorme de Deus no rosto da humanidade, dizendo, você não vai conseguir trazer ordem para o cosmos. Isso é a lei. A lei estabelecida por Moisés, é isso. É o dedo de Deus na cara da humanidade, dizendo, vocês não conseguem. Parece triste, parece condenação, né? A beleza disso é que esse dedo firme de Deus leva a humanidade para um lugar de reconhecimento. Eu não consigo. Você, Deus, consegue. E depois disso, aí olha para Jesus e diz, realmente eu não conseguiria. Ele fez por mim. Ele me arrancou do cosmos. Ele me arrancou do mundo. Eu já aproveito para te falar outra coisa prática aí. Bem direto, sem arrudeio para você. Amado, não tenta, segundo as suas forças, garantir que o mundo não vai estar em você. Essa garantia só vem por meio da graça. O que é que você está dizendo? Se você não estiver mergulhado, envolvido com a graça. E estar mergulhado com a graça, amado, não é saber que a graça existe, não. É ler a palavra, renovar a alma. Ter tempos de oração. Ter tempos de comunhão com o Espírito. Isso vai te dar forças para arrancar tudo o que é de mundo em você. Você está junto comigo? A beleza de toda a história da humanidade é o resgate. Ele ter nos tirado, a redenção, né? Ele nos resgata. Vamos ler sobre isso, depois eu vou te acrescentar algo mais em cima. Vai lá. Você está em João, não é isso? Você vai para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Olha o versículo 13. Colossenses 1, 13.
Ele diz, você chegou? Colossenses 1,13. Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o resgate e a remissão, o perdão dos pecados. Ele diz que ele nos transportou. Aí vem algo mais que eu preciso te acrescentar aí, olha só. Você foi arrancado das trevas no que diz respeito à regência e autoridade do mundo sobre sua vida. Porém, ao mesmo tempo que ele te tirou dessa regência, ele em conversa com o Pai, deixou bem claro, não os tire do cosmos. Não os arranquem do cosmos. Diz, Deus, eu os tirei. Ele fala isso antes, né, de morrer e ser crucificado, então ele está dizendo, ó, eu vou tirar eles do domínio, mas faz o seguinte, deixa eles lá no meio ainda. Parece um negócio bem, né? Mas como é que pode? Essas duas coisas podem se encaixar. Eu fui tirado, mas fiquei. Embora você esteja aqui, não são essas regras que te regem. Aí vem aquilo que precisa ser bem discernido por nós, para que não nos confundamos, como o Maneco falou no começo, entre o que é carne, o que é Satanás e o que é a influência do mundo. Precisamos ter isso bem organizado para entender. O seguinte, você vive hoje você vive em duas esferas. Hoje você experimenta de duas esferas. Você vive hoje assentado juntamente com Jesus à destra do Pai, porque você nasceu de novo, porque dentro de você o que te rege não é mais as coisas daqui de baixo, mas do alto, mas ao mesmo tempo você está localizado e vivendo no cosmos. E aí está a bronca, saber conciliar essas coisas. Vamos deixar isso bem direto, bem prático. Você nasceu de novo, mas você vive no mundo. Isso aqui passa. Vai acabar o culto, já. Estou já terminando, viu? Não se aperreie não, vai terminar. Você vai para casa, vai comer, vai almoçar. Aí vem a noite, maravilhoso. Passa, sabe o que é amanhã? Segunda-feira. A maioria de vocês não tem contato com a igreja durante a semana. A maioria trabalha em coisas que são regidas pelo cosmos. E aí? Possivelmente no seu trabalho, o seu patrão se opõe a Deus, porque ele vive segundo o sistema do cosmos. Possivelmente nos seus relacionamentos lá fora, em universidade, até mesmo colegas, família, vizinhos, são pessoas que estão vivendo ainda debaixo da determinação do cosmos, das regras do cosmos. E aí, como é que fica a história, irmão? É nessa hora que você precisa entender, embora eu esteja aqui, a minha natureza já foi transformada. A minha natureza já é outra. A melhor parte dessa história que eu estou falando agora é que Jesus viveu no cosmos, sem se influenciar com o cosmos. Viveu no mundo, sem se influenciar com o mundo. Por que ele fez isso? Para mostrar para mim e para você que é possível. É possível estar no mundo, sem ser contaminado por ele. É possível estar no mundo, andando segundo as regras de Deus e não do próprio mundo. Eita, isso deve ser maravilhoso demais, né, Eric? Rapaz, isso deve ser poderoso. Rapaz, isso a pessoa deve viver numa alegria, num entusiasmo, deve ter uma facilidade, né, viver dessa forma. Porque a minha vida está assim, o negócio está bem fácil, sempre fácil. Eu acho que isso aí é porque eu estou vivendo segundo as regras de cima e não do cosmos, né? Não, possivelmente não. Não é muito fácil, não. É estranho isso, né? Porque a gente tem medo de dizer que a parte de Deus foi feita, mas aqui a nossa exige esforço. Não é? Nós, como cristãos, estou me incluindo na história, nós tendemos a deixar as coisas mais brandas. Vamos só falar da maravilha. Aí muita gente deixando o mundo entrar por conta disso. Fui salvo, fui liberto, glória a Deus e aleluia. E as raposinhas entrando, as raposinhas entrando, as raposinhas entrando. Deixa eu te dizer uma coisa, exige esforço. Não vai ser fácil, não. Você acha, amado, que quando Jesus foi tentado, levado pelo diabo ao deserto para ser tentado, que aquilo era assim, o diabo fazendo, transforma essas pedras em pão.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E rindo da cara do diabo. Não seria tentação. Tentação tem esforço. Tentação tem esforço. Ele precisou olhar e... Não só de pão viverá o homem. Ei, ó, vai lá. Joga isso daqui. Vou te dar todo esse domínio. Ei, eu te devolvo. Olha o que ele está dizendo. Agora você está entendendo, você está estudando o mundo comigo. Eu te devolvo a ordem do cosmos. Pula aí. Eu te entrego o cosmos de volta. Aí Jesus, que besteira. Eu lá. Não, senão não é tentação. Então a Bíblia está mentindo. Você quer na Bíblia? Fala que foi tentação. Hebreus diz, ele foi tentado em todas as coisas. Por isso, ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento era tentado como os demais da congregação. Por quê? Porque tinha que ter identificação. Jesus fez. Foi tentado para poder se identificar, para o sacrifício poder ser perfeito. Ele passar por aqui dizendo, eu entendo e eu sei como funciona. Então ele resistiu. Precisa haver da sua parte uma resistência. Deixa eu te contar, toda vez que tu resistir, o cosmos vai resistir de volta. Toda vez que você resistir, o cosmos vai resistir de volta. Você pensa, mas rapaz, você não devia entrar nessa parte, porque aí a gente sai desestimulado. Você devia falar coisas que a gente sai alegre. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso pode ser o motivo da sua alegria. Porque você vai sair entendendo. Então quer dizer que essa pressão está acontecendo. Não é porque Deus esqueceu de mim, é só o cosmos me resistindo. É só o mundo me resistindo. Aí muitas vezes, Deus, por quê? Por que não? Por que não está respondendo? Você não está me vendo? Por que não está acontecendo? Por que tanta pressão? Aí Deus está dizendo para você hoje, relaxa, eu te avisei, você está em mim, o mundo te odeia. Ele te resiste. Ele te pressiona. Muitas vezes a gente fala sobre a provação da fé. Você já ouviu falar nisso? A provação da fé. E eu, particularmente, ficava muito desgostoso quando o povo falava da aprovação da fé e colocava numa posição que, Deus vai te testar para ver se tua fé realmente é de primeira qualidade. Aquilo não se encaixava no meu coração, irmão. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, qual é o sentido disso? Ele me ama, manda o filho, morre em meu lugar, eu não valia nada, me resgata e agora ele quer ver se mesmo está certo. Tinha que ter algo mais. Eu digo, peraí, o intuito não pode ser esse. Saber se minha fé é verdadeira. Tu acha mesmo que Deus precisa dar um acolchozinho em você, para ver se você é da fé mesmo? Peraí, eu vou apertar para ver se ele é crente. Você acha que é isso? Vamos ler o nosso último texto? Tiago. Abre lá em Tiago. Capítulo 1. Vamos ler uma boa parte desse capítulo aí agora. Vamos lá. Ele fala aí sobre a resistência do mundo a você como cristão. Tiago, capítulo 1, verso 1. É dito o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já começa daí a loucura. E quando me diziam esse verso e dizia que era para eu me alegrar na provação, e só isso, não faz sentido isso na minha cabeça. Nenhum. Não se enquadra dentro da vontade, do desejo, da perfeição divina. Peraí, qual é o intuito de me alegrar na provação? Continua. Aí ele disse, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, há uma provação da fé, certo? A questão é de onde ela parte, de onde ela vem. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Dá um pulo agora comigo aí, lá para o versículo 12. Ele diz, bem-aventurado, ele continua no mesmo assunto, certo? Pulei alguns com você, mas é o mesmo contexto ainda. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Provação que ele falou antes. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí logo em seguida, graças a Deus que Tiago esclareceu. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Olha só, graças a Deus que Ele disse isso. Vai ter uma provação da tua fé.
Você vai ser tentado, vai ser pressionado. Mas fica firme que se você for aprovado, tem uma coroa guardada para você. Aí você pensa, que maravilha, Deus está dizendo assim, toma a prova, preenche. Se tirar 10, eu te galardoo com uma coroa. Não parece isso? Não é. Tiago logo em seguida esclarece. Vai ter a prova, entenda nesse contexto de teste, de aperto, de provação. Vai ter a prova. Se você for aprovado, passou na prova, alcançou a meta, alcançou a média, pronto. Aí tem um galardão para você, coroa. Aí eles, mas entenda uma coisa, Deus não te pressiona. Deus não te aperta. Deus não te prova, não te tenta. Isso não faz sentido o que você está dizendo agora, Érico. Porque Abraão foi convocado por Deus para levar o filho dele lá em cima. E Deus estava provando a fé de Abraão. E aí? Deus estava fazendo um teste com Abraão. O que eu estou colocando para você é a questão da palavra provação e como ela se encaixa com Deus, certo? Deus estava fazendo uma prova aí com Abraão. Ele queria ver se Abraão realmente era homem de fé. É só uma distorção da perspectiva. E de coisas que trouxemos ainda do cosmos. Ideia do cosmos. Deixa eu te contar como funciona. Deus diz assim, Abraão, pega teu filho, sobe, sacrifica. Puf, foi isso que Deus disse. Você está comigo? Foi isso que Deus disse. Abraão, vai. Quando Deus requereu de Abraão isso, ele estava dizendo assim, Abraão, pega a fé que você tem e põe ela em ação. Esse é a ordem, essa é a ordem de Deus para Abraão. Põe tua fé em ação. Aí Abraão vai com o menino. 3 dias naquela caminhada. Deixa o povo embaixo e diz, vou subir com ele, mas a gente volta, certo? E eu volto com ele. E Abraão subindo. Nessa subida e nessa caminhada, Abraão foi pressionado. Vamos entender por quê. Primeira alternativa. Deus dizia a Abraão enquanto ele subia, vai ter que entregar. Entregue que eu pedi. Vamos que eu quero ver se você é homem de fé. Abraão andou mais um dia com o povo. Vamos, bora, vai ter que subir. Deixou o povo lá embaixo, subiu só com Isaac, e era ele subindo um monte, e Deus dizendo para ele, quero ver se você é mesmo. Você não disse que é da fé? Eu quero ver Abraão. Vamos ver se Abraão é. E Deus dizendo, manda um anjo para dar um aperto. E um anjo, bora, quero ver se vai mesmo. Vai matar o menino? Faz algum sentido isso na sua cabeça, irmão? Onde Abraão estava sendo pressionado? A alma dele. Pelo quê? Pelo cosmos, o mundo. O mundo diz que isso é loucura. Vou deixar bem direto agora. É assim. Deus vai, desce ao patamar de Abraão, aí diz, sobe. Vem viver uma vida de fé. Vem ver como eu vejo. Aí ele tenta subir. Ele tentando subir. E indo rumo a esse lugar de fé, o mundo se opõe. Provação da fé. Não é assim. Não funciona assim. E você tentando subir. Você entende isso? Vamos fazer isso? Me ajuda? Você me ajuda, Simon? Vamos dar esse exemplo aqui? Eu vou subir e você me barra, tá? O senhor vai ser o mundo e eu sou... Pode ficar de frente para mim. Tenta me barrar para eu subir. Pensa só. Vai, anda em fé, age em fé, anda segundo as regras. Você depende de mim. É o que Deus diz a ele. Vem para o meu patamar. Aí Deus de cima chamando, vem, Abraão, vem ver como eu vejo. Vem ver como eu vejo. E Abraão quer ir. Aí o mundo diz, não vai, ó, não sobe não. Não é dessa forma, não é dessa. Você vai matar o menino não volta. Você vai perder seu filho. Você no dia a dia, Deus dizendo, vem para o patamar da fé, deixa eu reger suas finanças. E o mundo lhe pressiona e diz, que nada, tem autoridade sobre suas finanças, seja homem, rapaz. Faça você mesmo o planejamento, bote seu dinheiro onde você quiser. Você trabalhou, você lutou, não pode ser assim. Provação da fé. É Deus que está me impedindo de chegar onde Ele me chamou? Que doideira é essa? Deus me manda chamar em fé e depois me barra. Qual o sentido disso, irmão? Vem viver em fé. Agora eu vou te provar e vou te barrar. Eu vou te resistir para ver se tu consegue passar por mim. É o mundo, irmão. A palavra de Deus é só o tempo todo dizendo, vem ver como eu vejo, vem ver como eu vejo, vem enxergar como eu enxergo. A questão é que muitas vezes você está nessa posição e Deus está lá de cima dizendo, vem. E você aqui sendo barrado, dizendo, Senhor, você não está vendo? Aí nessa hora você pensa que é Deus que está te provando. Não é, mas é porque Ele continua com a mesma palavra, só vem. Era Abraão, rapaz, eu vou ter que subir com o menino, vou matar o menino, é o filho da promessa. E Deus só repetia, sobe Abraão, sobe Abraão, sobe Abraão. E resistindo, porque não é assim. Não é assim, o cosmos dizendo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí você vem para a igreja, resolve se envolver, para se ver livre das coisas dos cosmos, se envolver com o departamento, servir em alguma coisa. De repente sua liderança faz uma reunião e puxa sua orelha.
Aí Deus está dizendo, vem mais fundo, sobe para esse lugar, continua em fé, continua em fé. Aí sua liderança vem, puxa sua orelha, ajusta uma coisa, aí o mundo começa a te resistir para você não chegar onde Deus falou. Dizendo o que para você? Dizendo que negócio é esse, mas tinha graça. Tu com aí já essa idade, com os filhos tudo criado, agora vem esse aí, pensando que pode mandar em tu. Mas que negócio é esse? Rapaz, tu tem graduação, tu tem um mestrado, um doutorado, vai se submeter a isso, eu não acredito não. E Deus dizendo, vem. Provação da fé. É a provação da fé. Não é Deus te provando, é o mundo te resistindo. Como ele te resiste? Vou te mostrar agora. Continua no verso que você estava. Você vai embora, viu? De verdade. Tiago, só para a gente terminar essa parte, dá uma olhada aí. Verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O mundo, o cosmos, é regido por 3 coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo vai te resistir nessas 3 áreas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essa é a resistência. E Deus dizendo, ultrapassa isso e vem. Ultrapassa isso e segue. Ultrapassa isso e avança. Existem mais 2 inimigos que vão se levantar em oposição a você, como o mundo se opondo. O mundo vai se opor a você em forma de ansiedade. Ansiedade, diga ansiedade. Aqui embaixo funciona assim, quer comer tem que trabalhar. Quer comer mais um pouco, tem que trabalhar o triplo do que trabalha. Quer comer mais um pouco, viver bem, trocar de carro todo ano, você vai viver para trabalhar. É a regra aqui embaixo. Isso causa ansiedade. Você está no culto de domingo pensando, eu tenho que fechar um negócio amanhã. Se eu não fechar aquele negócio, você não paga aquela conta, que não paga aquela outra conta. É o cosmos. Vou te contar uma história agora. Tem uma mulher, uma escritora. Eu tenho o nome dela aqui, deixa eu falar, para depois você dar uma pesquisada e vai ver lá. Onde foi que eu anotei o nome dela aqui? Vou falar para você, só para você poder depois buscar referências e ver que é verdade o que eu estou falando, certo? Eu não estou falando você para estudar a história dela não, mas para não ficar solto o negócio. É Cornélia o nome dela, certo? Eu já estou falando na versão portuguesa do nome. A portuguesada aí do nome. É Cornélia. Cornélia é uma escritora que viveu na Segunda Guerra Mundial. Ela foi responsável por guardar, proteger, socorrer, dar guarida, quase que não saía a palavra certa, a muitos judeus durante a Segunda Guerra. E um dos livros que ela escreveu, ela relatando a história dela, né? Você sabe que existem várias pessoas dessa época que escreveram biografias, autobiografias e por aí vai. E ela relatando essas coisas, ela diz e fala, ela é holandesa, que quando ela mudava de uma cidade para outra na Holanda com o pai e ela era uma criança, ela ia pegar o trem, o pai comprava a passagem dela e dele, mas ficava com a passagem dela na mão. Presta atenção nisso. A gente está falando de ansiedade, tá lembrado? Ficava com a passagem dela na mão, segurava aquela passagem. E ela ficava, pai, a passagem, querendo a passagem. Ela criança. E sempre que ela fazia essa pressão no pai, eu vou ler para ser fiel ao que ela disse. Sempre que ela fazia essa pressão no pai, a resposta do pai era o seguinte, ó. O trem vinha se aproximando, né? Mas ela não tinha a passagem na mão. Mas o sábio pai tranquilizava a filha dizendo o seguinte, não te preocupes. No instante em que precisares da passagem, eu te darei. Ela está lá, debaixo de pressão, ansiedade. Vai vir um trem, eu vou ficar de fora. Aplique isso à sua vida. Como eu vou resolver? O mundo te pressionando. Não, eu tenho que dar um jeito. O ano já está na metade do ano. Rapaz, as coisas não mudaram. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que resolver. Bora, Deus, solta o negócio. Solta, porque não está acontecendo. Eu estou orando, eu estou pedindo, porque não está chegando. Solta, Deus, porque você está prendendo a minha passagem? Ele diz, no momento que você precisar dela, eu te darei. O trem ainda não tinha chegado. Estava vindo. O mundo te pressiona com ansiedade. E você lá, olhando e... Por que Deus não dá? Ei, tem calma. É porque o trem está chegando. Quando o trem chegar, a porta abrir, se preocupa não. A passagem vai estar lá. Legal, né? Aí você pensa, mas é uma história de uma mulher que você está contando aí. Não tem isso na Bíblia. Tem. Você lembra quando Jesus vai ao encontro dos discípulos? Andando sobre as águas? Dá uma olhada, só esse. Eu disse que aquele era o último, né? Esse vai ser o último. Vai lá, abre aí. Abre aí esse versículo comigo, você vai lá para Mateus, segue lá em Mateus, deixa eu ver se é isso mesmo que você vai. Mateus.
É João capítulo 6. João capítulo 6, verso 20. João 6, 20. Ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, disse: sou eu, não temais. O que é que acontece aqui? Jesus está andando com os discípulos, em parceria com eles no seu ministério terreno, convidando eles a se verem livres do cosmos, se verem livres do mundo. E eles estão no barco e toda aquela agitação. O barco começa a agitar e eles se deixam dominar pelas regras do mundo. Rapaz, a gente vai morrer afogado, o que é que nós vamos fazer? Não tem mais jeito, não tem mais jeito. De repente, lá vem Jesus andando. Pronto, foi que ele se assombrado de vez. Aí Jesus, bem claro, fala para ele: ei, sou eu, não tem mais. Você pegou isso? Vamos aplicar a nossa vida. Tu lembra que eu disse que você vai ser odiado pelo mundo? Quando você fizer a coisa certa, amado, e você for pressionado, e até mesmo ouvir coisas que não gosta, de pessoas que não têm a palavra, e falar, e te apontar, e vinha para te acusar, ou sua família, ou te rejeitar, e te odiar, se acalma e lembra: ei, sou eu, não tem mais. Lembra que a razão da oposição é porque você não está neles. Eles lá, naquela agonia, na agonia do barco, meu Deus, e agora? Vai afundar, a pressão, o cosmos. Jesus diz: ei, tem calma, o mundo te resiste, porque vocês estão comigo. Você entende? Não é só ei, fica calmo, sou eu que estou chegando aí no barco. Vai além disso. É ele dizendo: se acalme, vão acontecer coisas desse tipo. Mas lembra, é porque você está em mim. Aí você pensa, esse negócio de estar com Jesus, então não é muita vantagem não. Vai ter essa pressão toda. Lembra que ele continua: sou eu, não tem mais. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pelo teu Espírito. Nós te agradecemos porque quando conhecemos mais sobre o seu propósito, sobre a forma como você age, como o próprio diabo age, como o mundo tenta nos pressionar, quando somos instruídos nessas coisas, nós podemos facilitar a nossa caminhada, podemos ajustar as coisas. Então, a nossa oração nessa manhã é para que o mundo não encontre lugar em nós. Que possamos fazer como Jesus e dizer: ei, do diabo e do mundo nada há em mim. Que possamos viver segundo as suas regras. E quando formos pressionados, que você nos lembre, Senhor, é porque nós estamos em você e o mundo não nos conhece. É porque estamos firmados em você e por isso o mundo nos resiste. Mas estamos certos que em todo tempo você continua nos chamando para viver segundo as suas regras, para andar segundo o seu propósito, para ir para o lugar onde é você que nos rege. Graças nós te damos, Pai, em o nome de Jesus. Amém.